verdade, paramos lá naquele contexto em que, enquanto Rúben deixou os irmãos tinham lançado José numa cisterna, e aí veio aquela caravana de midianitas e ismaelitas. Nós até esclarecemos que uma hora fala uma caravana de ismaelitas, outra hora fala uma caravana de midianitas, né? E até nós explicamos que essas duas tribos, elas acabavam convivendo tão perto, talvez porque eram descendentes de Abraão por parte não de Sara, mas de Quetura, que deu à luz a Midian, e aí vem os midianitas, e de Ismael, que vem de Agar, os ismaelitas. Essas duas tribos caminhavam muito juntas, então a gente vê algumas vezes na Bíblia se referindo aos ismaelitas e os medianitas. A gente fala, mas espera aí, eram os medianitas ou eram os ismaelitas? Mas é que esse grupo andava muito junto. Era mercadores, né? Eles eram mercadores, né? Até hoje, eu me lembro quando eu era criança, né? Minha mãe falava, né? O turco vinha vendendo, sempre vendendo coisas, eram os mascates, né? Que se chamava, mas é uma tradição deles, né? Esse comércio. Mas, e aí a gente vê que até aqui nessa época já manifestavam essa tendência. Muito bem, Rúben volta então. Rúben deixou ele lá na cisterna, dizendo para os irmãos que não fizessem mal a ele, e ele pretendia devolvê-lo a Jacó. No verso 29, então, nós paramos por aí, retorna Rúben, né? Rúben retorna lá do momento que ele saiu, quem sabe cuidar do rebanho, verificar alguma coisa, e ele então retorna. Vamos ler então agora do 29 até o 36. Pode ser todo esse contexto aqui, 29 a 36. Eu vou parando aqui aos poucos. Vamos lá. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu pai. Vamos parar um pouquinho por aí, dona Marlene. Muito bem, Rúben volta, e aí o irmão não está mais lá. Para nós entendermos aqui o contexto de idade dele, né? E o menino, né? Não está lá o menino, ele era novo. Embora ele tivesse talvez 17 anos nessa faixa, naquele contexto, mais que hoje ainda, ele era bem novo. Era uma criança. Nosso contexto, a adolescência vai até os 18 anos. Talvez naquele contexto, se a gente fosse fazer uma análise desse tipo, menos ainda. Mas então quando ele vê que o menino não está lá, ele fala: para onde eu irei, né? Então ele diz lá, então rasgou as suas vestes, né? E disse, né? Para onde eu irei? Como que ele ia voltar agora e encarar o pai dele? E cadê o filho? Como ia explicar a falta do filho? Sem levar em conta aqui que José era o preferido de Jacó. Sem levar em consideração isso, independente disso, ele era um filho. Como que vai explicar que um filho saiu para procurar eles e não retorna? Então Rúben sabia que isso ia pesar sobre ele, porque ele era o filho mais velho. Ele era o de maior responsabilidade ali do grupo. Então ele toma para si essa situação, né? Para onde eu irei? Aí nós vemos aqui que eles forjaram aqui uma situação. A questão depois era como explicar isso. Imagino que quando eles falaram: olha, acabou, José, aqui a Bíblia não diz há quanto tempo tinha acontecido a passagem da caravana. Talvez se fosse uma coisa de estar perto, talvez Rúben tentasse reverter a situação. Mas ele chega, o menino não está, ele não vê vestígio de nada, e os irmãos falam: olha, nós vendemos. Você fala para não matar, vendemos ele para uma caravana de ismaelitas. Está aqui os 230 gramas de prata aqui, que corresponde aí essa quantidade de ciclos.
E aí começou a questão, o que a gente vai dizer agora para o pai? Como vai explicar a ausência dele? E aí eles bolaram essa ideia. Nós já falamos sobre a violência que eles fizeram. Nós quando lemos esse texto, nós lemos de uma forma, às vezes, um pouco leve, talvez sem avaliar o peso do que está acontecendo aqui nessa cena. Até nós falamos sobre aquele texto que eles mais tarde, quando eles se deparam com José no Egito, eles falam lá, e quando eles sofrem lá uma situação diante de José, que José provoca, eles sabendo que era José, eles falam, como que nós não lembra que nós vimos a angústia da alma dele quando ele clamava e nós não atendemos a ele? Então esse foi um momento terrível. O que está acontecendo aqui na família é um negócio absurdo. Eles deram um fim no irmão, sumiram com o irmão que era um desafeto deles lá, e agora eles vão ter que explicar para o pai o que aconteceu. Então eles, de comum acordo, bolam aqui uma ideia, né? Pode ler aqui os versículos 31 já foi lido, né? Vamos já novamente o 31 até o 33. 31 a 33. Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai e lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Imagina essa situação. Nós lemos com muita serenidade o texto, né? Viver essa realidade. Imagina o pai chega aos irmãos, trazem uma túnica completamente, nós podemos imaginar uma túnica ensanguentada, uma túnica toda rasgada, toda estraçalhada, entregam para Jacó e falam, essa daqui, né, aquele engano, essa daqui é a túnica claro que era. Essa daqui você reconhece? Claro. Jacó aqui, né, ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Aí ele começa a concluir diante do que ele vê, né, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Agora, eles não trouxeram o corpo, acharam uma túnica estraçalhada, toda manchada, toda de sangue, e aí a conclusão dele é que uma fera o terá comido e terá despedaçado a José. Essa é a conclusão de Jacó. Aí nós vemos daí para frente a cena, né? Jacó rasgou as suas vestes, era uma forma naquela cultura de lamento, rasgar. Às vezes a gente tem vontade de rasgar as vestes também, né? A gente vê certas coisas, ouve certas coisas, dá vontade de você chegar e rasgar as vestes. É um termo que o pessoal usa. Jacó, aquilo era cultura. Jacó rasgou as suas vestes, né? Se cingiu de pano de saco, era uma outra forma de revelar humilhação, tristeza, né? Vestiu-se com pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Então uma coisa terrível acontecendo numa família que era povo de Deus, aliança, uma família da aliança. Mas eu quero aqui fazer um parênteses, porque esse texto é um texto interessante. Um parênteses por quê? Porque esse texto é um dos textos usado, né, não é usado, mas é um texto que serve como argumento para um pensamento, por exemplo, sobre o batismo. Por quê? Quando nós já falamos, lá na nossa classe de catecúmenos, a gente explica lá, um dos argumentos lá, para a veracidade, para entendermos que a Bíblia que a gente tem hoje é a linguagem verdadeira. Nós lembramos que no ano 285 a.C., já o Império Romano já dominava. E um dos imperadores, Ptolomeu, ele era um amante dos livros. Livro era com ele. Tem gente que é assim. Ptolomeu tinha um amor pelos livros. Foi ele que fundou a Biblioteca de Alexandria. Isso foi coisa desse Ptolomeu. E ele, por volta do ano 285, ele
ele percebeu que ele não tinha na biblioteca dele um exemplar do livro dos judeus, que era o Antigo Testamento. O que ele fez? Ele contratou lá um número de, alguns falam 67, outros falam 72, outros falam não sei o quê, mas ficou conhecido como os 70. 70 sacerdotes, 70 escribas, ele separou, ele contratou para transcreverem todo o Antigo Testamento, que era só em hebraico, para a língua grega. Esse livro é conhecido como a versão dos 70, Septuaginta. Se você chegar numa livraria, não qualquer livraria, mas se você for numa livraria boa, evangélica, uma livraria grande, e pedir, eu queria uma versão dos 70, uma Septuaginta, ele vai trazer para você uma Bíblia só do Antigo Testamento, escrito em grego, e não na língua original, que era hebraico. Por que é importante aí a gente vê essas coisas importantes? Porque isso vai virando coisas de estudo. Quando nós lemos aqui, por exemplo, nesse texto, né, eles mataram um bode e molharam, a túnica de José molharam no sangue. Molharam no sangue. Então o sangue do bode, eles estão num deserto, completamente longe de casa, mataram um bode, porque era a forma de se obter o sangue para aquilo que eles pretendiam fazer, e com esse sangue do bode, né, com esse sangue que eles mancharam toda a túnica de José, rasgaram, para mostrar lá para Jacó. A palavra hebraica, a palavra grega, que eles traduziram a palavra hebraica, de molharam aqui o sangue do bode, eles traduziram para a língua grega. Eles usaram a palavra baptismos. Por que isso é importante? Né? Para a gente entender, às vezes, porque a palavra baptismos, que muitas vezes é usada exclusivamente para mergulhar, textos como esses e outros mais que foram traduzidos na Septuaginta mostram que essa palavra baptismos não tem o significado exclusivo, único, de mergulhar. Embora quando se vai defender o batismo por imersão, toma-se essa palavra como sentido único. Não, batizar é mergulhar. Não. Batizar não significa exclusivamente mergulhar. Aqui, por exemplo, o sangue de um bode. Eles estão num deserto. Eles pegam o sangue desse bode e mancham. A túnica que José usava, a túnica que descreve aqui, era uma túnica talar. Ia da cabeça até acima do calcanhar um pouco, aos pés. Era uma túnica de mangas compridas, né? É interessante que o texto, né, fala sobre isso, né? Aqui, ó, no verso 32, enviaram a túnica talar de mangas compridas. Uma túnica aqui até o pé de mangas compridas, feita pelo próprio Jacó. Não era um tecido que nem o nosso hoje, fino, trabalhadinho, não. Aquilo era feito manualmente, não tinha máquina para se fazer isso. Era um trançado dos fios de lã de carneiro que ele foi fazendo, ele fez essa túnica. Então era era um tecido rústico, manualmente feito, era um tecido provavelmente grosso, grande, volumoso, não teria de forma nenhuma como haver sangue de um bode suficiente para imergir essa túnica. Então é um dos textos que a gente estuda quando nós vamos falar sobre a doutrina do batismo, para a gente entender a palavra batismo não significa exclusivamente imergir. Um outro texto, já que nós estamos falando, a gente vai estudar daqui a uns 15 anos, a gente vai estar estudando Daniel. Então, mas antes de chegar em Daniel, então vamos lá. Quando Nabucodonosor ele ficou fora do ar durante um período, lembram dessa passagem? Né? Ele teve um sonho, Daniel interpretou, e dentro do sonho ele ia perder, perdeu a memória, deu um
um branco nele lá, ele viveu como um animal no meio das árvores, as suas unhas cresceram como de águia, e ele foi molhado pelo orvalho do céu. Lá na Septuaginta, que palavras os sacerdotes usaram para traduzir o molhado do orvalho do céu? Baptismos. Então a palavra baptismos não significa exclusivamente imergir. Então, se a gente fosse ler lá literalmente a tradução, então Nabucodonosor foi batizado pelo orvalho do céu. E não tem sentido entender que ele foi imerso em alguma coisa. Então, isso é só um parênteses para a gente ver alguns textos e ver, às vezes, a necessidade de se estudar, de se ler, de se aprofundar, para a gente captar essas coisas que vêm dentro desses textos, tá? Então, nós, seguindo aqui para frente, né? Seguindo para frente, nós vemos que diante dessa possível evidência, Jacó se rende ao fato de que o filho teria morrido. O que se passou na mente dele depois, porque tudo é assim, ao primeiro impacto, depois você começa a refletir sobre aquilo, a passar o filmezinho, mandei o meu filho lá, essa turma não gostava dele, esse pessoal não tinha, ele incomodava, a presença dele incomodava. Bom, enfim, o que se passou pela mente de Jacó, a gente vê que Jacó ficou meio grilado com aquilo. Tanto é que lá na frente, quando os irmãos de José ele não conseguem fazer a compra lá no Egito e voltam dizendo, por quê? Porque José falou numa das situações, José falou, olha, vocês agora se vocês querem comida, vai ficar um preso e vocês vão ter que me trazer o filho caçula para eu soltar ele. Aí Jacó falou uma coisa, vocês já me privaram de, como se fala, quase falando assim, vocês me privaram de filhos. Era alguma coisa que ele ficou ali, ele ficou naquela situação, naquele pensamento, o que será que aconteceu de fato com José? Mas, por enquanto, ele deu o filho então como morto, né? Vemos que tentaram consolar ele, né? Diz aqui no versículo 35, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Eles levam José como escravo para lá, ainda um adolescente, e eles vendem para Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó, né? Então Potifar, o nome dele significa aquele que pertence a Ra. Ra era sol, lá no Egito, Deus Ra, era o Deus Sol. Então Potifar toma aqui José, compra ele e leva para casa. E a gente então começa a traçar, né? Porque nós estamos vendo essa história como quem já sabe, né? Deus faz assim, né? Deus está vendo, nós estamos aqui no desespero, mas Deus já está vendo lá na frente. Nós temos a oportunidade de olhar agora para José com essa perspectiva, né? Estamos vendo ele ali nessa situação, mas vendo um caminho que ele vai traçar até chegar naquilo que Deus tem para fazer através da vida dele. Então, Potifar está lá com José, leva José para casa, mas está lá na frente porque de repente os holofotes que estão lá em José se voltam para Judá. E aqui vem como que um interlúdio na situação. É como se tudo está rodando, parece que entrou um comercial na história. Parece que o que vai descrever agora, parece que está fora do contexto de tudo aquilo que vinha. Então, de repente, entra o quê? Judá na história aqui, né? Vamos lá, aconteceu, lá diz o 38, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Então nós vamos aqui focalizar Judá. Judá sai da sua casa, sai do meio de todo aquele grupo. O pacto deles continuava, olha,
boca de siri. Ele sai e vai viver longe daquele grupo. Constitui família, se casa com uma cananeia, né? Uma das filhas do povo que Deus tinha amaldiçoado, e é provável que todos os filhos de Jacó também começaram a se casar com cananeias. Nós não vemos mais na história da Bíblia que Jacó tenha feito o que a sua mãe fez com ele. Aliás, a sua mãe fez, né, até por conta de separar ele de Esaú, que queria matá-lo, mas também para ele ter ele foi e casou com uma esposa lá da família dela. Agora não tem mais isso de ir até Padã Arã para buscar uma esposa. Eles foram se casando naquele ambiente, com esse pessoal que eram idólatras, que tinham outros costumes, que não conheciam o Deus verdadeiro. Eles foram se casando ali, os filhos de Jacó foram constituindo família. E nós vemos o exemplo disso na vida de Judá, que se casa com uma cananeia, né? E aqui a história se desenrola um pouco da parte dele, porque tem um objetivo, o porquê que entra essa parte da história dele. Nós não vemos, por exemplo, aqui, bom, Judá foi assim, aí conta a história. Bom, Naftali foi para cá, conta a história. Não, só Judá que está ali no holofote. Só ele que está agora em cena, né? Casou com a filha de um cananeu, diz aqui no versículo 2. Ela concebeu e deu um filho a ele chamado está lá no versículo 3. Tornou a conceber e a outro filho deu o nome de Onã, né? Continuou, teve mais um filho e chamou-o de Selá, né? E ficou assim. Judá procurou uma esposa, Tamar, para se casar com que era o filho mais velho. Tamar se casou com Isso está aqui no versículo 6. Ele era o primogênito de Judá. Aí vem uma observação no versículo 7, né? Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então vem lá uma informação: morreu. O que ele fazia? Não sabemos. Era perverso perante o Senhor. Maldade, crueldade, violento, mentiroso, falso. Não sabemos. Ele era perverso diante do Senhor e o Senhor o fez morrer, né? É o que está aqui no versículo de número 7. Vemos que esse contexto vai indo. Aí chega lá mais para frente, então disse Judá a Onã, está lá no versículo 8: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Dentro da lei, com Moisés, bem mais à frente, se estabeleceu a lei do levirato. O que era a lei do levirato? A lei do levirato era o seguinte: numa família tinha lá os filhos, mas se um dos filhos morresse sem ter filhos, o filho então mais velho lá tomaria ela por mulher para suscitar a descendência desse que morreu. Ou seja, então esse filho que nascesse ia ser como se fosse aquele que morreu, com respeito à herança, com respeito a todos os direitos. Isso era importante também para a viúva, porque a viúva tinha segurança, porque a mulher sem o marido, mulher já não tinha valor naquela época. Sem marido, ela ficava completamente desprotegida. Esse filho é o que ia dar segurança dela ser parte dessa família. Então a gente vê que mesmo antes de Moisés, essa lei do levirato, é interessante, já era algo que havia sido estabelecido, que eles já viviam dessa forma. E vem depois com Moisés, vem digamos assim, tem um nome disso, né? Se torna a lei mais oficialmente, né? Se torna a lei oficialmente. Mas então nós vemos aqui
que esse texto então vai mostrar essa situação. E a gente vai ver todo um desdobramento aqui. Por que um texto como esse está como aqui? Alguns entendem o seguinte: primeiro, para demonstrar através de Judá o risco que a identidade da família da aliança estava vivendo ao misturar-se em casamentos com o povo cananeu. Isso estava acontecendo. Os demais irmãos dele também devem ter casado com mulheres cananeias. Ele também casou. E aqui está demonstrando essa situação. Segundo ponto, nós vamos através desse texto revelar 3 famílias de Judá. Isso é importante. Por quê? Porque numa dessas famílias vai vir o quê? O descendente que é o Messias. E vai vir de uma situação que vai ainda acontecer aqui. Terceiro ponto, esclarecer a inclusão de Tamar, que é uma estrangeira, na linhagem do Messias, na linhagem de Davi. Então esse texto que parece que não tem, vem lá José, daí volta para José de novo, parece que houve um intervalo e volta, não, mas ele tem um sentido, ele tem uma razão. Então nós vamos ver aqui algumas situações que começaram aqui. Quando Judá fala para Onã que ele deveria tomar a mulher do irmão que morreu e suscitar semente para que o nome do irmão continuasse, nós vamos ver que Onã não obedeceu, né? O texto aqui diz aqui o versículo 9, né? Versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, esse filho não ia ser dele. Ele sabia disso. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Ou seja, ele não estava cumprindo aquilo que ele deveria cumprir. Algumas situações dessas, alguns já li algumas colocações, por exemplo, que uma das razões possíveis, por quê? Digamos que sejam 3 irmãos, ali eram 3. Aí morreu o filho mais velho, ficaram 2. A herança era de 3, agora ficou para 2. Se ele suscita o filho que não vai ser dele, mas vai ser do irmão, essa herança também vai para 3. Então, nessas coisas surgia muitas ideias que poderia desestimular alguém a ser bonzinho, ou cumprir o liverato, e a cunhada, que na verdade passa a ser mulher, terá um filho que ele não vai receber o nome dele. Isso também reduzia a herança, por exemplo, dele. Então as razões pelas quais ele não cumpria, aí pode vir todo um jogo de interesse. Vocês lembram, por exemplo, lá na situação de Ruth? Ruth tinha, quando Boaz, que ela é interessante, Boaz vai ser descendente de um dos filhos que vai aparecer aqui. Então o que acontece? Quando Boaz pensou em casar com Ruth, ele falou: não posso, tenho que falar primeiro com um outro, que esse é o da vez, né? Esse é o da vez. Foi falar com ele, mas ele falou: não, eu não posso, porque vai mexer na minha herança, como diz, vai diminuir minha herança. Então eu não vou passar para você isso. E se não tivesse Boaz? Ele ia tentar se desviar disso no máximo para não mexer na propriedade dele. Então havia isso, na verdade, era uma proteção para a viúva, proteção para aquela família. Só que entrava todo esse jogo de interesse. Então nós vimos aqui que Onã, ele agiu dessa forma, só que o Senhor, aí vem o versículo 10, isso porém que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. É interessante a palavra, fez morrer, né? Moisés não usa matou, fez morrer. Mas tem textos que diz que Deus matou, né? Vamos ver um desses, só para a gente ver falar um pouco desse aspecto que é interessante. Oi, alguém falou? Oi? Versículo 10,
Versículo 10, isso. Eu falei diferente? Tá, não é o versículo 10, sim, que também o Senhor também fez a este morrer. Vamos abrir em Lamentações. Oi? A sua versão, né? A sua versão diz que o matou. Essa daqui já diz, o fez morrer. Eu não sei as versões de vocês como está. De repente tem alguns que estão, matou e fez morrer. Né? É a mesma coisa, dito de uma forma mais jeitosa, mais suave, né? Então, mas na nossa própria versão, nessa mesma versão, tem situações em que fala declaradamente. Vamos abrir em Lamentações. Lamentações, deixa eu ver aqui, lá de Jeremias. Lamentações, versículos, vamos ler aqui, Lamentações 3, 42 e 43. Pode ler alguém? Isso, 3, Lamentações 3, 42 e 43. Nós prevaricamos e fomos rebeldes e não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste e sem piedade nos mataste. Aqui Jeremias, no que ele está descrevendo a situação toda e a visão dele, está dizendo, nos mataste, né? Então, se lá naquele momento Moisés, que é o escritor bíblico, usa, né, em alguns momentos, né, e também aí vem a tradução, né, mas é uma tradução que não foge da realidade, apenas fala de uma maneira mais suave, mas matou, o Senhor matou a Er, que era perverso, e o Senhor matou, fez morrer, aí como diz a versão, também a Onã, porque também estava sendo desobediente. Muito bem. O que fez Judá diante disso? Selá era o caçula, né? Selá era o caçula, era mais novo. Então disse Judá a Tamar, está no verso 11, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, aqui ele fala consigo mesmo, né? Agora ele está falando para ele próprio, né? Pois disse, consigo mesmo, para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. O que Judá fez? Judá falou, que eles morreram, vai acabar morrendo também o único que ficou. Estão matando meus filhos todos. E aí ele fala, olha, vai ficar na casa de seu pai, quando ele crescer, ficar homem e tal, então aí cumpre-se o levirato. Tá bom. Vemos aqui no texto que ela vai, né, fica com o pai dela, né. No decorrer do tempo, a esposa de Judá também morreu, está aqui no versículo 12, morreu a esposa dele, né? E aí ele vai acompanhar lá, né? Ele já tinha se consolado da esposa, já estava recuperado, ele vai acompanhar os tosquiadores de ovelha lá em tal lugar. E alguém avisa a Tamar, né? Isso, aqui a Bíblia também, mais uma vez, não fala quanto tempo, quantos anos se passaram. Mas deve ter se passado anos aí, né? Aí está lá, e o comunicaram a Tamar, diz o verso 13. Eis que teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Ela já tinha percebido que o sogro estava evitando, estava enrolando, né? Então, diz o verso 14, então ela despiu as vestes de sua viuvez. Veja só como que era a situação da mulher. Os anos se passavam, mas ela continuava com as vestes da viuvez. Não era fácil. Despiu-se das vestes de viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e não lhe fora dada por mulher. Ela não lhe fora dada por mulher. Então o que ela faz? Ela veste roupas normais, cobre-se, disfarça-se, né, com um véu, cobre-se com um véu, fica lá no caminho.
Vendo-a Judá, diz o verso 15, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Alguns estudiosos dizem que naquele contexto havia dois tipos de meretrizes. As comuns, e estas nem sempre cobriam o rosto, e haviam as chamadas, na Bíblia você encontra esse termo, prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais, aí entra a cena religiosa do pagão naquela época, né? Eram prostitutas, ou eram mulheres, às vezes não eram prostitutas, que atendiam no templo. Eu estava lendo um livro de história, não é livro religioso, um livro de história, e contava sobre essa situação. Na Babilônia, o livro fala da Babilônia, mas pode ser um retrato do que acontece aqui. O que acontecia na Babilônia? Na Babilônia tinha o templo lá das deusas, né? Eles criam em deuses de todo tipo. Tinha lá em Efésios tinha a deusa Diana, templo da deusa do amor, Afrodite, e aí vem. E lá em Babilônia eles tinham também os templos desses deuses, dessas deusas. E o que acontecia? Era lei, olha só a complicação, era lei que toda mulher, uma vez na vida, deveria servir no templo uma vez, pelo menos, para angariar fundos ou recursos para o Deus daquele templo. Então, isso era chamada prostituição cultual. Nesse contexto, vocês quando leem a Bíblia, vocês vão ver lá, muitas vezes nesses lugares, os prostitutas cultuais. E aqui então o que acontece? Nesse contexto, segundo esses estudiosos, Judá teve ela por uma prostituta cultual, ela estava coberta com o véu. Como quem não queria se declarar quem era ela, e nos tempos essa prostituição cultural que tinha, eram mulheres da sociedade que para cumprir o mandamento daquele Deus, serviam lá uma vez na vida, que também usavam o véu para não se dar a conhecer. Então o que acontece? Ele se aproxima, ele tem ela como uma... Diz aqui o versículo 15, vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então o fato de ela ter coberto o rosto já deu a entender para ele que ela se trataria de alguém dentro da prostituição. Bom, então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? E aí ele estava sem dinheiro, estava só com um bordão, com um selo, né? Diz aqui o seguinte, né? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, aí ela própria coloca, né? O teu selo e o teu bordão, né? Tanto é que aqui quando ele fala no 17, quando ela falou, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Era o pagamento da prostituição lá. Daí ele diz, né? Ele, pois, lhes deu, e ela disse, que penhor te daria? Ela disse, o teu selo, o selo era um anel, né? Os reis naquela época tinham selo, então aquele anel, ele tinha uma marca, geralmente aquilo se aplicava em cera, ainda meio quente, onde você imprimia uma marca, quando você tirava, então pegava numa tinta como se fosse um carimbo e aplicava e ficava aquela marca, era um selo. E Judá tinha o selo dele, que ele reconhecia, lógico, era dele, o teu cordão e o cajado que seguras. Ela ficou com três elementos ali dele. Muito bem, ele a possuiu, ela concebeu dele, né? Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Judá, quando foi lá para onde estava o seu rebanho, tomou um cabrito,
pediu para alguém levar de volta para ela, levar até ela o cabrito, né? Diz lá, versículo 20, enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, que era seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Né? Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual? Olha só, né? A prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Efraim. Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Ou seja, vai ficar vergonhoso, não pagou? Pelo menos ela ficou lá com o penhor, que é a garantia que ele pagou. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Muito bem. Passou 3 meses, lógico, a gravidez dela começou a ficar evidente. E aí, né, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. E aí ele se encheu da razão, né? E aí agora a lei vai ser cumprida. O filho não, mas agora isso é uma coisa para a gente pensar já. Então Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Era uma coisa grave, né? Era uma coisa grave o que ela tinha feito. E ele então vai lá e faz com que quer que a lei, né, seja cumprida diante daquilo que ela fez. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi, né? E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E mandou para ele lá. Aí disse Judá, reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Então o que acontece? Nós vemos aqui umas coisas que vale a pena a gente tirar algumas lições de Judá quando soube da gravidez da sua nora. Nós vemos aqui que ele quis cumprir a lei, né? Primeira coisa, né, assim, que a gente aprende em algumas situações, isso não é matemático, não é exato, mas muitas vezes Deus faz cair sobre nós os nossos próprios erros. A gente faz as coisas na vida, né, não se arrepende, acha que aquilo ficou para trás, e às vezes Deus faz com que lá na frente aconteça alguma coisa que você fala: é isso. Nós vemos isso na vida dos filhos de Jacó, quando se depararam lá com José. Nós vemos isso em outras situações, quando o próprio Jacó enganou ao pai, e depois os próprios filhos, ele enganou o pai usando a pele do bode, os filhos enganaram ele usando um sangue do bode. A vida é dinâmica, e essas coisas, né, às vezes caem sobre nós. Às vezes Deus é misericordioso, não quer dizer que isso é matemático, sempre o que nós temos vai cair, não, mas às vezes, por alguma razão, Deus permite que aconteça. Primeira lição. Segunda lição: em geral nós revelamos forte senso de justiça quando o culpado é o... agora eu estou certo, eu estou na minha razão. Quando o culpado é o outro, nós nos inflamamos, nós ficamos com a mágoa muito mais forte, perdoar é muito mais difícil, tudo é muito complicado, e a gente se enche quando é o outro. Judá era um ser humano que nem a gente. Quando se tratava dele cumprir a lei, que era entregar o filho dele para que suscitasse a semente do irmão, a lei não era assim tão rigorosa. Mas agora
tira ela para ser queimada. Agora a lei se tornou rigorosa. Muitas vezes, quando nós vamos usar a lei contra o outro, nós viramos leões. Mas quando a lei é contra a gente age diferente. Oi? Dá uma aliviada, né? Nós vemos também em tudo isso, né, que essa situação, né, que envolveu ele, nós também vemos também uma coisa interessante. Por outro lado, nós vemos certa nobreza de atitude em Judá, né? Por quê? Porque quando ele se depara com essa situação, ele também, quando ele foi até um ponto, ele foi achando que de fato ela tinha errado. Mas quando ele se depara que ele é o pai da criança, literalmente, né? Ele também retrata: mais justa é ela do que eu. Então ele também teve o momento dele reconhecer isso que ele havia feito, né? De se dobrar diante disso. E eu penso que isso também é interessante, também nos ensina, porque das coisas mais difíceis para nós cristãos é darmos bom testemunho quando nós pecamos. Você fala: peraí, bom testemunho quando nós pecamos? Às vezes você vai mostrar que é mais crente quando você errou do que todos os dias da vida quando você fez tudo direitinho. Porque quando você faz tudo direitinho e é aprovado, é fácil ser crente. Mas quando você erra, que aí vem as consequências, que aí vem o tratamento, aí é quando muitas vezes muito crente forte, como diz o outro, espana, porque não consegue suportar. Então, é mais fácil demonstrar que nós somos bons crentes quando nós somos aprovados. Por isso que talvez uma das maiores provas de amor a Deus e submissão à palavra que o cristão poderá manifestar, mas a gente quer evitar, sem dúvida, é a nossa reação diante do nosso próprio erro. É ali que você às vezes vai ver: agora, será que eu sou um crente mesmo? Primeiro, pode falar. Ele também errou pelo fato de entregar o filho a tempo. Ele passou o tempo e ele não entregou o filho, né? Sim, passou o tempo, ele errou ali, ele não entregou o filho como devia. Ele também não poderia casar com ela, apesar de ser viúva. Ele não, porque ele era sogro, ele não teria, não teria por que fazer isso, não poderia fazer isso. Isso, vejam bem, nós não temos ainda aqui a lei vai vir com Moisés, mas independente da lei lá em Moisés, algumas coisas já era, eles tinham já entendimento de que isso não podia acontecer, né? Então, isso não deveria acontecer. E o que ele tinha era o dever de passar ao filho, era essa o devirato, né? O filho suscitar a semente do irmão através, né, com a cunhada. Mas nós vemos também, com respeito a essa questão de culpa, e eu quero encerrar aqui, primeiro, que a nossa tendência, quando a gente se depara com uma situação de culpa, é tentar fugir da culpa. Essa é a nossa primeira reação. A gente quer fugir da culpa. Segundo ponto, transferir a responsabilidade. Nós nunca queremos assumir a questão da responsabilidade e da culpa, nós queremos transferir isso. Olha, eu fiz isso, mas é porque... Olha, eu fiz isso, ponto. Mas a gente não para no ponto. Eu fiz isso porque, pronto, alguém mais vai ser envolvido eu vou dividir a minha responsabilidade sempre com alguém. A gente tenta transferir a responsabilidade. Segundo, quando nós somos o outro, nós somos o culpado, nós queremos reduzir a gravidade do assunto. Quando é o outro, tem que ser queimado. Quando é a gente, basta uma bronquinha, já está bom. É assim que a gente lida com essas coisas, né? Com esse senso de justiça, nosso senso é assim. E finalmente, né?
Além de fugir da culpa, transferir a responsabilidade, reduzir a intensidade do erro, nós também geralmente fugimos fortemente, resistimos fortemente às consequências dos nossos erros. Então, o fato de Judá aqui, ele assumir isso, né, e se calar e ficar quieto, tem o seu valor, mas ele foi o responsável por tudo o que aconteceu. Só para encerrar rapidamente, Tamar teve filhos, gêmeos, né? Aí conta a história muito interessante que primeiro eles declaram, eles vão descrevendo aqui o parto, né? Vai descrevendo o parto aqui, diz o 28, né? Ao nascerem, um pôs a mão fora. Aí a parteira pegou, não podia errar o primogênito, já pegou e já colocou um cordãozinho, que esse era o primogênito. Só que na verdade ele colocou a mão fora, mas quem nasceu foi o outro, né? Tanto é que ela diz aqui, olha, ao nascer, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? Como você passou à frente do outro? Ele chamou Pérez, né? E na verdade, de Pérez vem toda uma descendência, que vai indo até Naasson, que casa com Raabe, que de Raabe vem não sei quem que vai lá, que vem Boaz, que depois lá vem Obed, que é o pai de Davi, e aí vem a descendência até o Messias, que é Jesus. Então tudo isso para a gente entender que esse interlúdio que está aí, essa história, essa narrativa sobre Judá tem a ver com o futuro do Messias, tem para ensinar essas partes da cultura, dos costumes dessa época. Então é um trecho que está aqui para nós entendermos lá na frente, quando nós vamos descendência de Judá, além de Er, Onã e Selá, vai aparecer Pérez e Zera, que são filhos dele, mas com a nora nessa situação toda. Como? Continuaram eles, né? Selá, Pérez e Zera. Agora, dos três, a descendência vem para Pérez, que na verdade não é filho da esposa de Judá, mas já entrou quem? A nora, que era cananeia. Então, da família dos cananeus, também tem sangue lá que vai gerar Jesus. Tem também aí nesse meio Ruth, a moabita. Então, tudo isso para mostrar que o plano de Deus, né, vai envolvendo nações. Ainda que tivesse um povo escolhido, ali Deus vai fazendo, inserindo na sua história as nações. Né? Enquanto os judeus, lá na época de Jesus, não sentavam com os gentios, eles perderam de vista, né? Que na descendência toda, na família deles, tinha pessoas de outras raças e outros povos, mas quando a gente chegar em Mateus, daqui a uns 20 anos, a gente vê isso.